Ribeirão realiza hoje, terça-feira, a segunda audiência pública para discutir o Plano Municipal do Saneamento Básico. O documento não é atualizado desde 2016. Quando você vê na cidade alagamentos, lixo em local proibido, vazamento de água limpa, esgoto, tudo isso faz parte do Plano Municipal de Saneamento Básico. E o de Ribeirão não é atualizado há 8 anos, agora que o assunto começou a ser debatido. A gente tem que pensar que esse plano já está defasado e que nos últimos anos Ribeirão cresceu muito. Há um aumento significativo de condomínios, prédios, bairros novos e que você precisa adequar a um projeto novo para que você tenha toda essa questão de água, de rede de tratamento de esgoto, de iluminação, de praças públicas, de lugares públicos, de poda de lugares públicos, que a gente vê que aqui, infelizmente, tem deixado muito a desejar. Então, um plano novo certamente vai tratar desses novos lugares, desses novos bairros e como a cidade vai, para os próximos anos, caminhar em relação ao saneamento básico. O plano serve como diretriz, meta, orientação para o município tratar esses assuntos. Mas, na prática, não é assim que acontece, segundo o professor de Políticas Ambientais da USP. Em teoria, é muito importante atualizar os planos, para que então represente uma realidade. Porém, não dessa maneira, não a portas fechadas, não mera formalidade. Por que é uma mera formalidade? Porque em 2020 saiu uma lei federal e que então a lei municipal quer se coadunar, quer se ajustar à lei federal para não ficar fora de todos os benefícios que elas poderão advir, que dela poderão advir, como recursos, etc. Então, o que Ribeirão está fazendo é tão somente uma formalidade, não tem nenhuma outra adição, exceto cumprir essa formalidade. Situação como essa aqui de descarte irregular de entulhos está na pauta das audiências públicas que começaram nesta segunda-feira. Hoje tem mais uma. Também estão sendo discutidos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e drenagem. São temas essenciais para a qualidade de vida da população. É importante a gente frisar que a audiência pública é o momento em que a população pode se manifestar sobre os problemas da comunidade. Então, os representantes dos bairros, a própria população, têm que comparecer às audiências públicas, porque ninguém vai saber mais dos problemas dos bairros, dos locais, que muitas vezes a fiscalização não chega, do que a própria população. Então, ouvir a população é necessário. Por isso que a lei prevê as audiências públicas, porque a gente está falando de algo que é voltado para a nossa comunidade, que é voltado para todos os cidadãos daquele município. Então, a audiência pública é essencial para que você tenha a aprovação de um projeto que vai beneficiar diretamente a você e a todos que moram aqui em Ribeirão Preto. A proposta ainda precisa ser discutida, criada pelo Executivo e depois aprovada pelo Legislativo para entrar em vigor. Na primeira audiência foi apresentada a proposta para a Política Municipal de Saneamento Básico e a estrutura do Plano para Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas. O alerta que fica é que não pode criar um plano que atenda a interesses pessoais. Então, pequenos grupos vão colocar na pauta demandas a serem atendidas pelo interesse deles. Portanto, essas políticas públicas, ao invés de serem amplas, elas são pontuais, atendem pequenos interesses. E planejamento para atender demanda e interesse está enviesado. O planejamento é que induz demandas, ele induz, ele é um proativo e não indutivo. Portanto, é uma pena isso, porque os projetos e as políticas ficam muito atrofiadas. A gente vê se atrofiar na área ambiental especificamente, em áreas verdes, ausência de política completa de arborização, algo fundamental hoje, resíduos sólidos, quase 15 anos que estamos aí patinando, ao contrário, você tem um refrear por pequenos interesses, não há necessidade de você reciclar. Os interesses é que tudo isso vão para o aterro, etc. Então, enquanto houver essa política para atender demandas específicas e pontuais, nós não teremos uma política pública saudável, nem em saneamento, nem em meio ambiente, nem nenhuma outra área que é de política pública efetivamente. Gislene Lopes para o Jornal da CUB. A Prefeitura informou que o plano atende às exigências do Marco Legal Nacional do Saneamento. Reforçou que às 15h tem audiência pública no Centro Administrativo Prefeito José de Magalhães, que fica na Rua Américo Brasiliense, número 426.
Vamos falar mais sobre esse assunto. José Francisco de Carvalho Ramos, engenheiro civil, também ambiental, já ao vivo aqui no nosso núcleo de jornalismo. José Francisco, qual que é a importância dessa atualização do plano de saneamento básico para Ribeirão Preto? Uma ótima tarde, bem-vindo aqui. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de frisar que existe um artigo 37 na Constituição Federal, onde demonstra os princípios da administração pública, que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Isso eu quero colocar porque é de suma importância a questão dessa atualização do plano de saneamento básico da cidade. Mas, ao meu ver, precisava, como disse o professor, deixar de ser apenas o pro forma, porque a legislação exige as audiências públicas, mas ter eficácia nessas audiências públicas. Ontem eu estive acompanhando via rede social e vi a apresentação de um plano de saneamento básico muito tímido para uma cidade como Ribeirão Preto. E o que mais estranhou, a falta de presença de pessoas da comunidade, ou seja, as pessoas dos bairros. Eu não sei exatamente se a dificuldade do local, que não é muito bom em termos de fazer uma audiência pública, e hoje o horário também não é muito satisfatório, mas sem a participação da sociedade, é um plano que fica jogado, porque um dos entes mais importantes nesse processo tem a parte física, que são obras, mas tem o envolvimento da sociedade, que se não houver o envolvimento, nós não vamos ter eficácia. O plano de saneamento básico só traz benefícios à sociedade, desde que ela seja um elemento partícipe. A gente sempre mostra aqui no Jornal da Clube, você é prova disso, Zé, a gente mostra alagamentos, descarte irregular de lixo, vazamento de água, de esgoto. Tudo isso prejudica o dia a dia da população e deve ser uma preocupação para o município, inclusive dentro desse plano também. Exatamente, aí é o que eu volto a dizer a respeito da parte da população. Se ela não tiver engajada plenamente nesse plano, reduzindo a questão de despejo de lixos em lugares irregulares, se ela não tiver com a responsabilidade que a sociedade tem, vai ficar um negócio de obras civis que são feitas, a macrodrenagem, a parte de esgoto, a parte total de obras, mas não vai ter eficácia, porque a população continuará fazendo o seu lado negativo. E isso é importante, por isso que eu volto a enfatizar. Se a população não estiver presente nas decisões, eu acho de quase nenhuma eficácia. Na sua análise, Zé, quais aspectos ou pontos precisam ser observados nessa atualização do plano? Quando você fala em plano de saneamento básico, você interfere num monte de situações. Você vai melhorar qualidades de saúde, qualidade socioeconômica, o índice de qualidade de vida vai ser melhor. Mas se a pessoa que tiver, nós, cidadãos, simples cidadãos que pegam o seu lixo e transferem o problema para a sociedade como um todo, nós não vamos resolver o problema. E outra coisa que é muito importante, a educação ambiental. A educação ambiental, se não for colocado como sendo o principal objetivo de transparência desses projetos, dessa execução de projetos adequados, ela vai ser ineficaz, porque as próximas gerações não vão ter esse conceito e vai ser um investimento. E volto a dizer, nós temos que pensar de uma forma arrojada em termos de educação e atuação de obras. Então, se nós não mudarmos essa nossa concepção social, eu acho ineficaz. Bem, reforço até mais uma vez aqui rapidamente, Zé, a importância da população comparecer nessa segunda audiência, Rua Américo Brasiliense, 426, hoje, 3 da tarde. O horário não é definitivamente muito bom, né? Não, é totalmente ruim, o local é de difícil estacionamento, é um lugar que poderia ter sido feito em qualquer outra coisa, inclusive no Legislativo.
utilizar a Casa de Leis com os vereadores participando, podia ser na Associação de Engenharia, na OAB, alguma coisa que seria muito mais eficaz e com pessoas muito mais, e convidar pessoas muito mais gabaritadas, arquitetos, engenheiros, administradores, urbanistas, para dar opinião. O que eu vi ontem foi desanimador, tá? Pela internet. José Francisco Ramos, engenheiro civil e ambiental, agradeço a sua presença aqui mais uma vez. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado, viu?